Eu sempre achei que florestas eram lugares silenciosos. Aprendi rápido que isso é mentira. O silêncio dali não era ausência de som. Era expectativa. Entrei na floresta pouco antes do pôr do sol, achando que seria apenas um atalho. O mapa marcava aquele trecho como uma área verde comum, nada além de árvores antigas e trilhas abandonadas. Mas assim que dei os primeiros passos para dentro da mata, senti algo mudar, como se o ar ficasse mais pesado, mais difícil de respirar. As árvores eram altas demais, com troncos grossos e escuros, cobertos por musgo úmido. Seus galhos se entrelaçavam no alto, formando um teto quase fechado que bloqueava a luz do céu. A claridade do fim da tarde desaparecia rápido, engolida pela sombra densa da floresta. Cada passo que eu dava parecia me afastar do mundo conhecido. O chão estava coberto por folhas velhas, galhos quebrados, uma camada de terra fofa que afundava sob meus pés. Meus passos eram abafados, como se a própria floresta estivesse tentando esconder minha presença. Ainda assim, eu sentia que algo me ouvia. O cheiro era forte, uma mistura de terra molhada, madeira apodrecida e algo metálico, quase imperceptível, mas presente o suficiente para incomodar. Quanto mais eu avançava, mais aquela sensação de estar sendo observado se intensificava. Não era paranoia, era instinto. Olhei para trás algumas vezes, tentando memorizar o caminho de volta, mas a floresta parecia mudar. Árvores que eu tinha certeza de já ter passado não estavam mais no mesmo lugar. Troncos caídos surgiam onde antes não havia nada. A trilha desapareceu sob meus pés sem que eu percebesse quando. O vento começou a soprar entre as copas, fazendo as folhas se moverem de forma irregular. Não era um som natural. Parecia um sussurro coletivo, como se a floresta respirasse em conjunto. Tive a impressão de ouvir palavras, mas sempre que tentava focar, elas se dissolviam, ficando apenas uma sensação incômoda no fundo da cabeça. Meu coração acelerou quando notei marcas estranhas nos troncos. Símbolos entalhados na madeira, antigos, irregulares, feitos à mão. Alguns estavam tão desgastados que quase se confundiam com rachaduras naturais, mas outros pareciam recentes. Linhas curvas, círculos incompletos, sinais que eu não reconhecia, mas que transmitiam uma sensação clara de advertência. Continuei andando porque parar parecia pior. O céu escureceu de vez, e a floresta ficou mergulhada em uma penumbra azulada. A pouca luz que restava filtrava-se entre os galhos como lâminas finas, criando sombras longas que se esticavam pelo chão. Algumas dessas sombras pareciam se mover mesmo quando eu ficava parado. Foi então que senti o primeiro sinal claro de que eu não estava sozinho. Um arrepio subiu pela minha espinha, lento e contínuo, como se dedos invisíveis percorressem minhas costas. O ar ficou mais frio de repente, pesado no peito. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas o medo não vinha da mente. Vinha do corpo. À frente, a floresta começou a se abrir. Entre as árvores surgiu uma clareira ampla, perfeitamente circular, como se tivesse sido desenhada. A grama ali era baixa e escura, quase negra, diferente do resto da mata. No centro da clareira, havia um conjunto de pedras dispostas de forma organizada, formando algo que lembrava um altar. Aproximei-me devagar, cada passo acompanhado por um aperto no estômago. As pedras estavam cobertas por símbolos semelhantes aos que eu vira nos troncos, mas muito mais detalhados. Algumas tinham marcas profundas, como se algo tivesse sido repetidamente pressionado contra elas ao longo do tempo. Ao redor do altar, encontrei restos de velas derretidas, completamente secas, misturadas à terra. Havia também penas, ossos pequenos, pedaços de madeira amarrados com cordas já apodrecidas. Aquilo não era um acampamento antigo. Era um local de ritual. Senti uma presença atrás de mim e virei rápido, mas não havia ninguém. Ainda assim, tive a certeza de que a floresta inteira estava voltada para aquela clareira, como um público silencioso aguardando algo começar. O medo deixou de ser apenas uma reação. Tornou-se compreensão. Eu não tinha encontrado aquele lugar por acaso. A floresta havia me trazido até ali. E algo, enterrado naquelas raízes profundas, sabia que eu estava ali agora. Fiquei parado no centro da clareira por tempo demais, tentando entender o que estava vendo, mas também evitando pensar no que aquilo significava. A sensação de estar sendo observado não vinha de um ponto específico. Era como se cada árvore,
cada raiz enterrada sob meus pés, estivesse consciente da minha presença. Quando dei o primeiro passo para trás, o ar mudou. Não foi algo visível. Foi uma pressão súbita nos ouvidos, como se a floresta tivesse se fechado em torno da clareira. O silêncio ficou mais denso, pesado, quase físico. Meu coração batia forte, e cada batida parecia ecoar contra as pedras do altar. Olhei novamente para os símbolos entalhados. A luz fraca que ainda restava, eles pareciam diferentes. As linhas não eram estáticas. Algumas curvas davam a impressão de se prolongar, como se tivessem sido desenhadas recentemente, mesmo sabendo que aquilo era impossível. Passei a mão por um dos entalhes e senti a madeira ao redor quente, contrastando com o frio do ar. Afastei a mão imediatamente. A floresta começou a emitir sons baixos, não vindos de um único lugar. Estalos suaves, o farfalhar de folhas que não se moviam com o vento e um murmúrio distante, quase como uma reza antiga sendo repetida sem pausa. Não consegui identificar palavras, mas reconheci a intenção. Aquilo era um cântico. Dei alguns passos em direção à borda da clareira, decidido a sair dali. Foi então que percebi que as árvores haviam se aproximado. Onde antes havia um espaço razoável entre os troncos, agora os galhos se tocavam, formando uma parede natural. O caminho por onde eu tinha entrado simplesmente não existia mais. O medo se transformou em pânico contido. Respirei fundo, tentando manter o controle, mas minhas mãos tremiam. Comecei a andar ao redor da clareira, procurando qualquer abertura, qualquer falha naquela barreira viva. Cada volta que eu dava me deixava mais desorientado. A clareira parecia maior por dentro do que por fora, como se o espaço estivesse se distorcendo. Enquanto andava, notei algo ainda pior. No limite da clareira, pendurados nos galhos mais baixos, havia objetos que não estavam ali antes. Pequenos amuletos feitos de ossos amarrados com fios escuros, pedaços de tecido velho manchados por algo que já tinha secado há muito tempo, e talismãs de madeira com os mesmos símbolos que cobriam o altar. Eles balançavam levemente, mesmo sem vento, produzindo um som seco e irregular. Aquilo não era decoração, era marcação. Quando me aproximei de um deles, o murmúrio da floresta ficou mais alto. Não mais distante, mas próximo, quase dentro da minha cabeça. Senti uma pressão atrás dos olhos, acompanhada de imagens confusas. Pessoas ajoelhadas na clareira, sombras se movendo entre as árvores, mãos sujas de terra e algo grande, muito grande, observando tudo do meio da mata. Cambaleei para trás, sentindo o estômago revirar. Foi então que percebi as marcas no chão. Havia círculos desenhados na terra, quase apagados pelo tempo, mas ainda visíveis. Dentro deles, marcas de arrasto e área, onde a grama nunca mais cresceu. Não precisei de muito esforço para entender. Pessoas tinham sido trazidas até ali. Algumas talvez não tenham ido por vontade própria. O cântico ficou mais ritmado, mais organizado, como se estivesse se preparando para algo específico. Meu corpo reagia antes da mente. Um frio intenso tomou conta das minhas pernas, dificultando cada passo. Era como se o chão estivesse tentando me segurar. O altar começou a chamar minha atenção de forma obsessiva. Mesmo tentando ignorá-lo, meus olhos voltavam para as pedras no centro da clareira. Sobre elas, algo parecia se mover lentamente. Uma sombra irregular, rasteira, que não correspondia a nenhuma forma conhecida. Não era sólida, mas também não era apenas ausência de luz. Era uma mancha escura, pulsante, como se estivesse respirando. A cada pulsação, o murmúrio da floresta se alinhava, ganhando força. Senti uma dor aguda no peito, acompanhada por uma certeza aterradora. Aquilo não era apenas um lugar de rituais antigos. Era um ponto de contato, um espaço onde algo era chamado, repetidas vezes, ao longo de gerações. E agora, sem perceber, eu estava ocupando o lugar exato onde alguém sempre ficava no final do ritual. Quando a sombra se espalhou pelas pedras e começou a escorrer lentamente para o chão da clareira, percebi que a floresta não estava tentando me impedir de sair. Ela estava me mantendo ali. A sombra deixou o altar e começou a se espalhar pela clareira como uma mancha viva. Ela não se movia rápido, nem devagar. Avançava no ritmo exato para ser impossível ignorá-la. Onde tocava o chão, a grama escurecia ainda mais, como se a vida estivesse sendo drenada dali.
Dei alguns passos para trás, sentindo minhas pernas fracas. Cada tentativa de fuga era interrompida por uma vertigem súbita, como se a clareira rejeitasse qualquer movimento que não fosse em direção ao centro. Meu corpo lutava contra algo invisível, e essa luta silenciosa me consumia por dentro. A floresta ao redor começou a reagir. Os troncos rangiam levemente, não como madeira comum, mas como articulações antigas sendo forçadas a se mover. As raízes próximas à superfície se contorciam sob a terra, criando pequenos relevos que surgiam e desapareciam. Era como se algo estivesse despertando embaixo de tudo aquilo. A sombra parou a poucos metros de mim. Nesse ponto, ela começou a ganhar forma. Primeiro, surgiram contornos irregulares, altos demais para pertencerem a um animal comum. Depois, a massa escura se ergueu lentamente, como se estivesse se desprendendo do chão. Não havia um limite claro entre onde ela começava e onde terminava. Partes dela se desfaziam no ar, enquanto outras se condensavam, criando uma silhueta alta e distorcida. Senti um cheiro forte, mais intenso do que antes. Um odor antigo, misto de terra úmida, folhas em decomposição e algo adocicado demais para ser natural. Respirei pela boca, mas isso só piorou a sensação de náusea. Quando a criatura finalmente ficou ereta, percebi que ela tinha uma espécie de tronco central, longo e inclinado para frente, como se estivesse sempre se curvando em observação. Dele saíam extensões finas, semelhantes a galhos, que se moviam de forma lenta e independente, tateando o ar ao redor. Não havia um rosto no sentido humano, mas existia um ponto mais escuro, mais profundo, onde minha atenção era puxada com força. Era como um vazio dentro do vazio. Sempre que meus olhos se fixavam ali, sentia uma pressão violenta na cabeça, acompanhada por pensamentos que não eram meus. Imagens surgiam sem aviso. Vi pessoas antigas, vestidas com roupas rústicas, entrando na clareira em silêncio. Vi oferendas sendo colocadas sobre o altar. Vi corpos deitados no chão, imóveis, enquanto a sombra se erguia exatamente como agora. O ritual se repetia, geração após geração, sempre igual, sempre incompleto. A criatura deu um passo à frente. O chão tremeu de leve, e as árvores se inclinaram na direção da clareira, como se estivessem prestando reverência. O murmúrio da floresta cessou de repente, substituído por um silêncio absoluto. Aquilo não era calma, era submissão. Senti algo tocar minha mente. Não foi uma voz, nem palavras. Foi uma intenção clara, fria, antiga demais para carregar emoção. A criatura não estava ali para me matar. Isso teria sido simples. Ela estava ali para me marcar. As extensões semelhantes a galhos se alongaram, deslizando pelo ar, deixando rastros escuros. Quando uma delas tocou meu braço, senti um frio profundo, como se o calor estivesse sendo arrancado de dentro dos ossos. A pele formigou, e símbolos semelhantes aos altar começaram a surgir, não gravados, mas projetados sobre a pele. Gritei, mas nenhum som saiu da minha boca. Meu corpo se recusava a responder. Cada músculo estava rígido, travado por um medo absoluto. A criatura se inclinou ainda mais, aproximando aquele ponto escuro que eu não conseguia parar de encarar. Nesse instante, entendi o verdadeiro papel das pessoas que vinham antes de mim. Elas não eram sacrifícios. Eram condutores. Pessoas escolhidas para carregar algo para fora da floresta, para atravessar o limite que a criatura não podia cruzar sozinha. Quando a extensão se afastou do meu braço, a marca desapareceu da superfície da pele, mas a sensação permaneceu, profunda e permanente. A criatura começou a recuar, dissolvendo-se lentamente, como fumaça sendo absorvida pelo chão. O murmúrio da floresta voltou, agora mais baixo, mais satisfeito. As árvores começaram a se afastar, abrindo novamente uma passagem entre os troncos. A clareira parecia menor, mais comum, quase inofensiva. O altar perdeu o brilho escuro, tornando-se apenas um conjunto de pedras antigas. Eu caí de joelhos, ofegante, com o coração disparado. A floresta estava me deixando ir, mas não porque eu tinha sobrevivido, e sim porque eu estava levando algo comigo. Demorei a perceber que estava fora da floresta. A transição não foi clara. Em um momento, eu ainda sentia o chão úmido da clareira sob os joelhos. No outro, estava caminhando de forma automática por uma trilha rasa, cercada por árvores menos densas.
A luz da lua atravessava as copas com facilidade, iluminando o caminho à frente. Era como se o mundo tivesse, de repente, voltado ao normal. Mas eu não. Cada passo que eu dava era acompanhado por uma sensação estranha, como se algo estivesse ligeiramente fora de lugar dentro do meu corpo. Não era dor, mas um desconforto constante, um peso invisível alojado no peito. Minha respiração estava curta e o silêncio ao meu redor parecia artificial, quase ensaiado. Quando finalmente saí da mata e vi a estrada de terra à minha frente, senti um alívio imediato, seguido por um medo ainda maior. A floresta permanecia atrás de mim, imóvel, escura, observando. Tive a impressão de que as árvores estavam mais próximas da borda do que antes, como se estivessem tentando ouvir melhor. Entrei no carro, bati a porta com força, trancando automaticamente. Fiquei ali por alguns minutos, com a testa apoiada no volante, tentando organizar os pensamentos. Minhas mãos tremiam. O cheiro da floresta ainda estava impregnado em mim, mesmo dentro do veículo. Quando liguei o motor, o rádio acendeu sozinho. Um ruído baixo, irregular, tomou conta do interior do carro. Não havia música, apenas um som contínuo, parecido com estática misturada a vozes distantes. Ajustei o botão, mas nenhuma estação se formava por completo. Em meio ao ruído, reconheci o mesmo padrão rítmico do murmúrio da floresta. Desliguei o rádio com um movimento brusco. Dirigi sem olhar para trás. A estrada parecia mais longa do que eu lembrava. As árvores ao redor formavam sombras que se alongavam demais, acompanhando o carro por trechos extensos. Em certos momentos, tive a impressão de ver formas entre os troncos, altas e imóveis, observando minha passagem. Quando cheguei em casa, já era madrugada. O lugar parecia intacto, seguro, mas algo ali me incomodava. O silêncio do ambiente era excessivo. Entrei, tranquei a porta e acendi todas as luzes. Só então percebi que meus ouvidos ainda estavam cheios daquele som baixo, como uma vibração constante. No banheiro, ao lavar o rosto, encarei meu reflexo por mais tempo do que gostaria. Meus olhos pareciam mais fundos, cercados por sombras profundas. A pele estava pálida, fria ao toque. Quando levantei a manga da camisa, procurando a marca que a criatura havia deixado, não encontrei nada visível. Mesmo assim, eu sabia que ela estava ali. Naquela noite, não consegui dormir. Sempre que fechava os olhos, via a clareira, o altar e a silhueta se erguendo do chão. Em certos momentos, sentia um puxão interno, uma vontade inexplicável de voltar para a floresta, como se algo estivesse me chamando de forma paciente. Perto do amanhecer, ouvi um som do lado de fora da casa. Não era um barulho claro, mas uma presença. O mesmo tipo de sensação que eu tivera na clareira. Aproximei-me da janela com cautela e afastei levemente a cortina. No limite do quintal, onde a luz do poste já não alcançava, havia algo diferente. As sombras das árvores próximas se projetavam de maneira errada, formando linhas que se cruzavam no chão. Entre elas, percebi pequenos símbolos marcados na terra, idênticos aos da floresta. Meu coração acelerou. Eu não tinha trazido aquilo apenas dentro de mim. Algo estava se expandindo. Durante os dias seguintes, comecei a notar mudanças sutis. Plantas ao redor da casa murchavam com rapidez incomum. A terra do jardim permanecia úmida, mesmo sem chuva. À noite, o murmúrio retornava, sempre baixo, sempre distante, mas constante o suficiente para me impedir de esquecer. Entendi, com um peso crescente no peito, que a criatura não precisava atravessar a floresta. Ela precisava de alguém que levasse a floresta consigo. E eu estava cumprindo exatamente esse papel. O chamado não ficou mais fraco com o passar dos dias. Ele se tornou mais claro. No começo, era apenas uma sensação incômoda, um desconforto que eu conseguia ignorar durante o dia. Mas à noite, quando a casa mergulhava no silêncio, o murmúrio se organizava dentro da minha cabeça. Não vinha de fora. Vinha de mim. Seguia um ritmo lento, antigo, como uma oração repetida tantas vezes que já não precisava mais de palavras. Pare de resistir. Pensei em certos momentos. A ideia não parecia estranha. Parecia lógica. A vegetação ao redor da casa continuava mudando. Raízes finas começaram a romper o solo do quintal, mesmo em lugares onde não havia árvores por perto.
O cheiro de terra úmida se espalhava pelos cômodos, principalmente ao amanhecer. Meus sonhos se tornaram mais longos, mais vívidos, sempre me levando de volta à clareira. Neles, eu não sentia medo. Eu caminhava entre as árvores com familiaridade, tocando os troncos como se reconhecesse cada um. A criatura me observava à distância, nunca se aproximando por completo. Não precisava. Eu já estava conectado. Na terceira noite consecutiva, sem dormir, entendi que aquilo não iria parar. A marca invisível dentro de mim pulsava com uma urgência crescente. A floresta queria mais do que observação. Queria continuidade. Peguei o carro antes do amanhecer. Dirigi sem pensar no destino, apenas seguindo aquela pressão interna que me guiava com precisão assustadora. A estrada parecia me reconhecer, abrindo-se à frente sem desvios, sem obstáculos. Quando percebi, já estava estacionando no mesmo ponto onde tudo havia começado. A floresta me recebeu em silêncio. Entrei sem hesitar. As árvores se afastaram para mim, abrindo passagem. Não havia mais símbolos de alerta nos troncos. Eles não eram necessários. Eu não era mais um intruso. A clareira surgiu diante de mim, exatamente como antes. O altar permanecia no centro, intacto, esperando. Ao redor, novos símbolos haviam surgido, traçados recentemente na terra. Alguns ainda pareciam frescos, como se tivessem sido feitos naquela mesma noite. A floresta começou a murmurar novamente, mas agora o som era diferente. Havia algo próximo de expectativa. A sombra emergiu do chão sem resistência, erguendo-se com naturalidade. A criatura estava mais definida, mais presente. Suas extensões se moviam com segurança, tocando o ar, as pedras, a terra. Quando aquele ponto escuro voltou-se para mim, senti algo parecido com reconhecimento. Eu caminhei até o centro da clareira. Não fui forçado. Não fui arrastado. Cada passo foi uma escolha, mesmo sabendo que essa escolha já havia sido feita no momento em que entrei na floresta pela primeira vez. A criatura se aproximou, e desta vez não houve dor. Apenas uma sensação de encaixe, como se duas partes de algo antigo finalmente se encontrassem. As marcas surgiram novamente, não na pele, mas ao redor de mim, desenhadas pela própria sombra. Foi então que compreendi o verdadeiro propósito do ritual. A floresta não invocava a criatura. Ela a cultivava. Cada pessoa marcada levava um fragmento dela para fora, espalhando sua influência, preparando novos territórios, novas clareiras. Com o tempo, esses fragmentos retornavam, fortalecendo aquilo que vivia entre as raízes. Eu era apenas mais um ciclo. Quando a sombra começou a se dissolver, sentia algo se desprender de mim. Um alívio profundo, acompanhado por um vazio imediato. A floresta se aquietou. O murmúrio cessou. O ritual estava completo. A clareira voltou a parecer apenas um espaço vazio entre árvores antigas. Levantei-me e caminhei para fora da mata sem olhar para trás. Hoje, vivo longe daquele lugar, em uma cidade grande, cercado por concreto e luz artificial. Às vezes, acredito que tudo ficou para trás, que a floresta me deixou ir, mas, em certas noites, percebo pequenas mudanças. Plantas crescendo onde não deveriam. O cheiro de terra úmida em lugares fechados. Símbolos quase invisíveis surgindo em rachaduras no chão. A clareira não precisa mais de árvores. Ela aprendeu a se adaptar. E, em algum lugar, sei que alguém está prestes a entrar em uma floresta achando que é apenas um atalho. A Amazônia não faz barulho quando quer te engolir. Eu percebi isso tarde demais. Entrei na mata ainda pela manhã, confiante demais na minha experiência e no equipamento que carregava. O plano era simples: mapear um trecho pouco explorado, registrar a vegetação e retornar antes do anoitecer. O céu estava limpo, o ar pesado e úmido, carregado pelo cheiro constante de folhas verdes e terra viva. No começo, a floresta parecia apenas imensa. Árvores colossais se erguiam ao meu redor, com troncos tão largos que eu não conseguia abraçá-los por completo. Cipós pendiam como veias expostas, ligando copas invisíveis acima de mim. A luz do sol mal tocava o chão, filtrada por dezenas de camadas de folhas. Tudo era verde, escuro e sufocante. Com o passar das horas, a mata começou a mudar. Não de forma brusca, mas gradual, quase imperceptível.
Trilhas que eu marcava desapareciam quando eu olhava para trás. Referências visuais deixavam de fazer sentido. A bússola girava levemente fora do eixo, o suficiente para me deixar inquieto. O silêncio entre os sons naturais começou a durar mais tempo do que deveria. Quando percebi que estava andando em círculos, o sol já estava baixo. A floresta ficou mais densa, como se tivesse se fechado. A umidade aumentou, colando a roupa ao meu corpo. Cada respiração parecia mais pesada, mais quente. O som de insetos começou a diminuir, substituído por um vazio desconfortável. Anoiteceu rápido demais. Em poucos minutos, a luz desapareceu quase por completo, engolida pela copa fechada. A lanterna iluminava apenas alguns metros à frente, criando sombras irregulares que se moviam a cada passo. Tudo fora daquele pequeno círculo de luz simplesmente não existia. Foi então que senti o primeiro sinal claro de perigo. Não foi um som. Foi a certeza de que eu não estava mais sozinho. A floresta ao meu redor parecia atenta. Pássaros noturnos haviam se calado. O vento praticamente não existia. O ar estava parado, pesado, como se aguardasse algo acontecer. Meu instinto gritava para parar, mas continuar parecia a única opção. Segui em frente até perceber um brilho distante entre as árvores. Era fraco, instável, alaranjado. Fogo. Aproximei-me com cuidado, apagando a lanterna. Avancei lentamente, usando troncos e raízes como cobertura. Conforme me aproximava, o cheiro mudou. O verde úmido foi substituído por fumaça, cinzas e algo mais forte, mais ácido, difícil de identificar. Quando alcancei a borda de uma clareira natural, me agachei atrás de uma árvore caída. E então eu vi, no centro da clareira, uma fogueira grande queimava, cercada por figuras humanas. Eram dezenas. Seus corpos estavam pintados com padrões escuros, que refletiam a luz do fogo de forma irregular. Usavam adornos feitos de ossos, penas e fibras naturais. Seus movimentos eram lentos, coordenados, repetitivos. Aquilo não era uma dança comum. Eles se moviam em círculos ao redor do fogo, enquanto um cântico grave ecoava pela mata. Não era alto, mas profundo o suficiente para vibrar no peito. Cada passo deles parecia sincronizado com o pulsar da própria floresta. No centro do círculo, algo estava sendo preparado. Um conjunto de estacas fincadas no chão, amarradas com cipós grossos. Objetos pendiam delas, balançando lentamente com o calor do fogo. As sombras projetadas nas árvores faziam as figuras parecerem maiores, distorcidas, quase reais. Senti o estômago se revirar. Meu corpo inteiro gritava para fugir, mas o medo me mantinha imóvel. Qualquer movimento errado ali poderia ser o último. Enquanto observava, tive a sensação de que a floresta ao redor da clareira estava viva, inclinada, assistindo ao ritual com a mesma atenção que eu. Foi quando aconteceu. Um dos integrantes do ritual parou de se mover. Ele virou lentamente a cabeça na minha direção. Mesmo à distância, senti o impacto daquele olhar. Não havia surpresa, apenas reconhecimento, como se eu já fosse esperado. O cântico cessou de forma abrupta. Outras cabeças começaram a se virar, uma a uma, até que dezenas de olhos estavam apontados diretamente para o ponto onde eu me escondia. O fogo estalou mais alto, projetando sombras violentas ao redor. Eu entendi, naquele instante, que não era apenas o observador. Eu tinha sido visto, e a mata, silenciosa ao meu redor, parecia concordar com o que viria a seguir. O primeiro passo que dei para trás soou alto demais. Mesmo com o chão coberto por folhas e terra úmida, aquele pequeno movimento pareceu ecoar pela clareira. Foi o suficiente. Um grito curto e gutural rompeu o silêncio, seguido por outros semelhantes, espalhados ao redor do círculo de fogo. Eles não correram de imediato. As figuras se afastaram da fogueira com calma assustadora, pegando lanças, arcos e instrumentos de madeira e pedra que estavam apoiados nas árvores. Seus movimentos eram precisos, treinados, como se aquela situação já tivesse acontecido antes. Como se eu fosse apenas mais uma variação de um evento comum. Meu corpo reagiu antes da mente. Virei e comecei a correr mata adentro, empurrando galhos, tropeçando em raízes invisíveis, tentando manter a lanterna apagada. A escuridão era quase total.
Eu avançava mais pelo tato do que pela visão, sentindo a floresta rasgar minha pele e minha roupa sem qualquer piedade. Atrás de mim, a mata despertou. Passos surgiram em diferentes direções, rápidos e leves, impossíveis de localizar com precisão. Não havia gritos constantes, apenas sinais curtos, estalos de língua e assobios graves que atravessavam o ar como comandos. Eles estavam se comunicando entre si, coordenando a perseguição. A floresta parecia colaborar. Cipós pendiam exatamente na altura do meu rosto, obrigando-me a desviá-los no último segundo. Galhos baixos surgiam do nada, batendo contra meu peito e minhas pernas. O chão, irregular, me fazia perder o equilíbrio repetidas vezes. Cada queda era acompanhada por uma explosão de pânico, imaginando mãos surgindo da escuridão. O cheiro de fumaça ficou mais distante, substituído por um odor forte de terra revolvida e suor. Minha respiração estava descompassada, alta demais. Eu sabia que estava deixando rastros claros demais para alguém que conhecia aquela mata como extensão do próprio corpo. Em certo ponto, a floresta ficou silenciosa outra vez. Esse silêncio foi pior do que os sons da perseguição. Reduzi o ritmo, encostando-me contra o tronco largo de uma árvore. O coração batia tão forte que eu temia que pudesse ser ouvido a metros de distância. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se à sujeira. Cada inspiração queimava o peito. Foi então que percebi as tochas. Pequenos pontos de luz surgiram entre as árvores, distantes, mas numerosos. Eles não estavam correndo atrás de mim. Estavam se espalhando, fechando o espaço, me conduzindo para algum lugar específico. O medo tomou uma forma nova. Não era mais apenas o medo de ser capturado, mas o medo de ser levado para algo preparado, algo que exigia planejamento, algo que dependia de eu estar vivo. Voltei a correr, mudando de direção sem critério, entrando em áreas mais densas, onde a vegetação era quase impenetrável. Espinhos rasgaram meus braços. Algo se moveu ao meu lado, rápido demais para ser identificado. Meu pé afundou em um trecho de lama, arrancando um gemido involuntário da minha garganta. O som foi respondido imediatamente. Um assobio curto, muito próximo. Apaguei a lanterna e me joguei atrás de um emaranhado de raízes expostas. Permaneci imóvel, ignorando-a. Dor no corpo, tentando controlar a respiração. O escuro parecia absoluto, mas eu sentia presenças ao meu redor. Sombras passaram lentamente à minha frente. Consegui distinguir silhuetas humanas, pintadas, cobertas de adornos naturais. Eles se moviam com cuidado, examinando o chão, tocando folhas quebradas, farejando o ar. Um deles abaixou a poucos metros de onde eu estava, observando uma marca recente no solo. Meu coração parecia prestes a explodir. Quando aquela figura se levantou, apontou silenciosamente para a direção oposta à minha. Outros se moveram conforme o gesto, desaparecendo entre as árvores. Por um instante, acreditei que tinha conseguido enganá-los. Foi nesse momento que senti algo diferente. Um peso invisível no ar. Uma sensação de que a floresta inteira estava presa àquela caçada. Não era apenas um grupo de pessoas me perseguindo. Era um território reagindo à minha presença. A lua apareceu brevemente entre as copas, iluminando um trecho à frente. Reconheci o lugar tarde demais. Era outra clareira, menor que a primeira, mais fechada, marcada por troncos fincados no chão e símbolos entalhados em pedras espalhadas pelo perímetro. O solo estava limpo demais, sem vegetação, como se fosse usado com frequência. Eu tinha sido guiado até ali. Quando percebi isso, o silêncio foi quebrado por sons surgindo de todos os lados, próximos demais para qualquer fuga. As sombras começaram a se mover em direção à clareira, fechando o círculo com paciência cruel. A mata havia decidido, e eu estava exatamente onde ela queria que eu estivesse. A clareira parecia respirar. O ar ali dentro era mais quente, mais denso, como se estivesse preso sob uma camada invisível. Fiquei parado por alguns segundos, tentando encontrar uma brecha entre os troncos fincados no chão, mas não havia espaço suficiente para passar. As sombras se moviam ao redor, fechando o círculo com calma calculada. Eles não tinham pressa. Tochas começaram a surgir entre as árvores, uma a uma, lançando uma luz irregular sobre o espaço. A clareira foi se revelando aos poucos. No centro, havia uma depressão no solo, escurecida por marcas antigas.
Ao redor dela, pedras estavam posicionadas em padrões específicos, todas cobertas por símbolos entalhados à mão. Os membros da tribo entraram na clareira em silêncio absoluto. Agora, de perto, consegui perceber melhor os detalhes. A pintura em seus corpos não era apenas decorativa. Os desenhos seguiam linhas precisas, acompanhando músculos e articulações, como se cada símbolo tivesse uma função específica. Alguns carregavam máscaras feitas de madeira e fibras, alongadas, com traços distorcidos que imitavam rostos que não pareciam totalmente humanos. Fui empurrado para frente com um toque firme nas costas. Caí de joelhos no limite da depressão central. A terra ali era macia, revolvida inúmeras vezes. O cheiro era forte, uma mistura de fumaça, suor e algo antigo, impregnado no solo. Minha mente tentava encontrar lógica naquilo tudo, mas o medo dissolvia qualquer pensamento racional. Um dos homens se aproximou. Ele era mais alto que os outros, com adornos mais elaborados e marcas mais profundas no corpo. Seus olhos estavam fixos em mim, atentos, sem raiva visível. Apenas foco. Ele se agachou à minha frente e passou a mão sobre a terra, espalhando-a entre os dedos, como se estivesse sentindo algo que eu não conseguia perceber. Então, ele começou a cantar. O som era baixo, grave, sustentado, diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Não parecia uma língua comum. As palavras se arrastavam, conectadas umas às outras, criando um fluxo contínuo que fazia o peito vibrar. Aos poucos, os outros se juntaram, formando um coro que se espalhou pela clareira e se infiltrou na mata ao redor. A floresta respondeu. Insetos voltaram a emitir sons em uníssono. As folhas nas copas se moveram sem vento. Senti um arrepio profundo percorrer meu corpo, como se algo estivesse despertando sob meus pés. A depressão no centro da clareira parecia mais escura agora, profunda demais para o que deveria ser. Fui puxado para a frente. Minhas mãos foram presas com cipós grossos, ásperos contra a pele. Não apertavam a ponto de ferir, mas não davam margem para qualquer tentativa de fuga. Fui posicionado exatamente no centro, de frente para o homem que liderava o ritual. Ele ergueu um objeto de madeira, longo e fino, coberto por entalhes. Ao tocá-lo contra o chão, o cântico mudou de ritmo. Ficou mais lento, mais pesado. A cada batida, a terra sob mim parecia ceder um pouco mais. Meu medo deixou de ser apenas físico. Era uma sensação mais profunda, primitiva. Eu sentia que não era o primeiro a estar ali. A clareira carregava memória. Camadas e camadas de presença humana, todas convergindo para aquele mesmo ponto, naquela mesma posição. A lua apareceu por entre as copas, iluminando a clareira por completo. Foi então que vi, no fundo da depressão, algo se movia. Não era um animal. Não era humano. Era uma forma escura, irregular, parcialmente coberta por terra e raízes. À medida que o cântico se intensificava, aquela forma parecia se erguer lentamente, como se estivesse sendo puxada de dentro do chão. Não consegui gritar. Minha voz simplesmente não respondeu. O som do ritual preenchia tudo, abafando qualquer tentativa de reação. A figura começou a se definir, não como um corpo sólido, mas como uma presença condensada, envolta em sombras e matéria orgânica. Os membros da tribo se afastaram, abrindo espaço. O líder se aproximou de mim mais uma vez, seus olhos refletindo a luz da lua e do fogo. Ele tocou minha testa com a ponta dos dedos sujos de terra e murmurou algo em um tom quase respeitoso. Não era ódio. Era propósito. Eu não estava ali para morrer naquela noite. Eu estava ali para ser entregue. Quando a forma sombria se moveu em minha direção, senti a floresta inteira se inclinar, como se aguardasse o próximo passo. As raízes sob o solo começaram a se mover, pressionando minhas pernas, meu torso, me mantendo no lugar. A clareira não era um palco. Era uma porta. E ela estava sendo aberta. Algo no ritual saiu do ritmo. Percebi primeiro pelo cântico. As vozes começaram a falhar, não de forma brusca, mas como se algumas palavras estivessem sendo engolidas antes de serem completadas. O líder da tribo hesitou por um breve instante, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar a sensação de domínio absoluto que até então preenchia a clareira. A forma escura no centro da depressão se moveu de maneira diferente. Antes, seus movimentos eram lentos, pesados,
como se respondessem apenas ao chamado do ritual. Agora, havia algo irregular. A sombra se expandia e se retraía sem padrão, espalhando-se pelas bordas da clareira. As raízes que me prendiam começaram a apertar e afrouxar de forma desordenada, como se a floresta estivesse indecisa entre me segurar ou me soltar. O cântico se intensificou, forçado. Os membros da tribo tentavam recuperar o controle, elevando o tom das vozes, batendo objetos de madeira contra o chão em um ritmo mais agressivo. O líder ergueu o bastão entalhado novamente, pressionando com força contra a terra. A cada contato, o solo tremia de forma errática. Foi nesse momento que senti algo ceder. Um dos cipós que prendia minhas mãos afrouxou ligeiramente. Não foi o suficiente para me libertar, mas foi o suficiente para reacender algo que eu já tinha quase perdido: esperança. Meu coração disparou e precisei lutar contra o impulso de me mexer de forma brusca. A sombra reagiu. Ela se ergueu mais rápido do que antes, projetando uma silhueta alta e distorcida contra as árvores. A temperatura na clareira caiu de repente. A fumaça das tochas começou a se arrastar pelo chão, como se estivesse sendo puxada em direção àquela presença. Alguns membros da tribo recuaram, não em pânico, mas em cautela. Era como se eles também sentissem que algo estava escapando do controle. O líder falou algo em tom urgente, diferente das palavras do ritual. Pela primeira vez, ouvi tensão em sua voz. As raízes sob mim se moveram de forma abrupta. Uma delas se soltou completamente, liberando minha perna. Outra se contraiu demais, rompendo-se com um estalo seco. A floresta parecia reagir de forma contraditória, como se forças diferentes disputassem domínio naquele espaço. Aproveitei o momento. Forcei os braços, sentindo a pele queimar quando se cederam um pouco mais. Um movimento rápido, desesperado, e consegui soltar uma das mãos. Rolei para o lado no mesmo instante em que algo pesado atingiu o ponto onde eu estava ajoelhado segundos antes. A terra explodiu em fragmentos escuros. Não olhei para trás. Me arrastei para fora da depressão, levantando-me de forma desajeitada e correndo em direção ao limite da clareira. Gritos surgiram ao meu redor, não mais coordenados, mas carregados de alerta. A mata se abriu à minha frente, mas de forma violenta. Galhos se quebravam, folhas despencavam, raízes emergiam do solo como armadilhas improvisadas. A floresta estava em convulsão. Não era mais uma caçada controlada. Era uma reação. Corri sem direção clara, guiado apenas pelo instinto. Atrás de mim, ouvi sons de perseguição novamente, mas diferentes dos anteriores. Agora havia pressa. Havia urgência. Eles não estavam apenas tentando me capturar. Estavam tentando impedir que eu escapasse de algo pior. O chão começou a descer de forma abrupta e quase caí em um declive coberto por lama e folhas. Rolei por alguns metros, sentindo o impacto arrancar o ar dos meus pulmões. Quando parei, fiquei deitado por alguns segundos, ofegante, ouvindo o caos ao redor. A floresta gritava, não em sons humanos, mas em estalos, quedas, movimentos descontrolados. Algo grande se movia em algum ponto atrás de mim, pesado demais para ser ignorado. A presença que havia sido chamada não estava mais confinada à clareira. Ela estava solta. Levantei-me com dificuldade e continuei avançando, sentindo a mata fechar-se às minhas costas. Eu não sabia para onde estava indo. Só sabia que não podia parar. Porque, naquela noite, eu deixei de ser apenas a presa. Eu tinha me tornado o erro. Corri até o corpo não responder mais. Meus pulmões queimavam, as pernas tremiam, e cada passo parecia arrancar o pouco de força que ainda restava. A mata ao meu redor já não seguia nenhum padrão. Áreas densas surgiam do nada, seguidas por trechos quase vazios, como se a floresta estivesse se reorganizando enquanto eu avançava. A presença vinha atrás de mim. Eu não precisava olhar para saber. O ar estava diferente, pesado demais, carregado de uma sensação constante de pressão nas costas, como se algo enorme ocupasse o espaço logo atrás, mesmo quando não havia nada visível. Às vezes, sentia o chão vibrar levemente, outras vezes, tudo ficava silencioso demais. Tropecei e caí. Rolei por alguns metros, parando próximo a um tronco caído coberto de musgo. Fiquei ali, deitado de lado, tentando recuperar o fôlego. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se à lama.
Foi nesse instante que ouvi os sons novamente. Não eram passos humanos. Eram movimentos pesados, arrastados, acompanhados por estalos profundos, como madeira antiga sendo forçada a se mover. Algo atravessava a mata sem se preocupar em ser silencioso. Árvores rangiam, galhos se quebravam, raízes se contorciam sob o solo. A coisa que havia sido chamada estava me procurando. Forcei-me a levantar e continuei andando, agora mais devagar, tentando manter algum controle. Em certo ponto, percebi uma mudança sutil no ambiente. A vegetação começou a rarear e a umidade excessiva deu lugar a um ar um pouco mais seco. Um som distante surgiu, quase imperceptível no começo. Água corrente. Segui naquela direção como se fosse minha última chance. O barulho ficou mais claro até que avistei um rio largo, cortando a mata como uma cicatriz escura. A corrente era forte e a margem escorregadia, mas não hesitei. Entrei na água. O choque térmico fez meu corpo travar por um instante, mas continuei avançando até a corrente me puxar para o centro. Me deixei levar, segurando a respiração sempre que possível, lutando para não bater contra pedras ocultas. Atrás de mim, na margem, algo se moveu. Não consegui ver claramente, mas senti. Uma silhueta irregular, grande demais, parcialmente formada por sombras, raízes e matéria orgânica. Ela não entrou na água. Permaneceu ali, imóvel, observando. O rio me carregou por um tempo que perdi a noção. Quando finalmente consegui alcançar a outra margem, estava exausto, mal conseguindo me manter em pé. Olhei para trás uma última vez. A margem oposta estava vazia. Nenhum sinal da presença. Apenas a floresta, aparentemente normal. Acreditei, por alguns instantes, que tinha escapado. Fui encontrado 2 dias depois por uma equipe de resgate. Estava desidratado, ferido e confuso. Contei uma versão reduzida da história. Falei de me perder, de ouvir sons estranhos, de fugir durante a noite. Não mencionei o ritual, nem a coisa que se ergueu do chão. Ninguém acreditaria. Hoje, estou longe da Amazônia, mas a floresta não ficou lá. Às vezes, acordo no meio da noite com o cheiro de terra molhada no quarto. Plantas próximas à minha casa crescem rápido demais, mesmo sem cuidados. Em sonhos, vejo raízes se espalhando por lugares que não deveriam sustentar vida. E, em certos momentos de silêncio absoluto, sinto a mesma presença atrás de mim. A tribo não estava tentando me caçar. Eles estavam tentando conter algo. O ritual não era uma invocação. Era uma prisão. E naquela noite, no coração da mata amazônica, eu fui o responsável por deixá-la incompleta. Porque algo aprendeu a seguir rios. E eu fui o primeiro caminho para fora da floresta. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!